o Senhor Jesus disse que haveriam sinais que evidenciariam de que o dia da sua volta era chegado. Ele disse que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. Haveriam terremotos, maremotos, fome em várias partes do mundo. Irmão trairia e mataria irmão. Pais matariam filhos e filhos matariam pais. A ciência se multiplicaria e a fé e o amor esfriariam dos corações. E hoje, quando nós lemos os jornais e vemos que estes fatos são uma realidade, não deveremos temer como o mundo, porque para você, igreja do Deus vivo, há uma promessa. Jesus disse: quando, pois, virdes todas estas coisas, não temais, antes alegrai-vos e exultai, porque é chegado o dia da vossa redenção. Vamos aplaudir bem forte para Jesus. O Senhor Jesus se colocará entre as nuvens dos céus, acompanhado por miríades de milhares de anjos. E ante o toque da última trombeta, os nossos irmãos em Cristo, que partiram no Senhor desde Adão, e que hoje estão no paraíso, acordados e conscientes, consolados com a presença do Deus vivo, irão ouvir o toque da última trombeta, e num abrir e piscar de olhos, eles receberão um corpo imortal, glorificado e eterno, igual ao corpo do Senhor Jesus, um corpo que jamais sofrerá o dano da segunda morte. E eles se verão entre as nuvens dos céus, na presença do Rei Jesus. E simultaneamente, nós, você e eu, igreja do Senhor, que estamos vivos, seremos transformados, arrebatados, e nos encontraremos com Ele entre as nuvens dos céus, também em corpos glorificados, eternos e imortais, corpos que jamais sofrerão o dano da segunda morte. Iremos para as bodas do Cordeiro. Serão 7 anos, aonde nos assentaremos em uma grande mesa com o Senhor, e comeremos na presença dEle. Na última ceia, Ele disse aos apóstolos: a partir de hoje, não beberei mais convosco do fruto da vide, até que eu beba convosco no reino dos céus. Hoje, quando você participa da Santa Ceia do Senhor, você está celebrando algo que na verdade acontecerá no reino dos céus. Quando o Senhor disse: virão pessoas de longe, do ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e com o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus. Haverá um momento que nós participaremos do tribunal de Cristo, que nós aprendemos que não define salvação. Quem está lá já está salvo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O tribunal de Cristo define galardão. Jesus disse em Apocalipse 22:12: venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Cada um de nós se colocará diante do Rei dos Reis, e Ele, como quem tem olhos como chamas de fogo, que esquadrinha o coração e prova os pensamentos, segundo Jeremias 17:10, vai provar a intenção do nosso coração.
o que nos motivou a cada atitude, tudo o que você fez, tudo o que você falou, toda a tua obra em favor do reino de Deus e do teu próximo será provada como quem é provado pelo fogo. Paulo disse aos Coríntios que nós, edificadores da obra do Senhor, somos comparados a obreiros que utilizam madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. Aqueles que utilizam madeira, feno e palha são aquelas pessoas que fazem a obra de Deus, mas a motivação dos seus corações é dinheiro, ou é a glória dos homens. Ela faz, mas ela quer o título, o cargo, o reconhecimento, ela quer ser aplaudida, ela não quer fazer algo nos bastidores, ela quer ser vista e exaltada pelos homens, e tudo aquilo que você faz com essa motivação no dia do Senhor se queimará e você perderá o galardão. Por isso que Jesus disse: quando você der esmola, não toque trombeta para que os homens te olhem e te aplaudam, mas faz em segredo, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Quando você orar ou jejuar, não desfigura o teu rosto e não faça diante dos homens hashtag subiu ao monte, hashtag em jejum, carinha de coitado, porque em verdade eu vos digo, já recebeste o vosso galardão. Tu, porém, quando orar, quando jejuar, ou quando deres esmola, quando servires na obra do Senhor, faz em secreto, e o teu Deus que te contempla te recompensará publicamente. O teu trabalho temporal e momentâneo aqui na terra resultará em um grande tesouro no reino da glória. A tua recompensa não vem da mão do homem, a tua recompensa vem do Senhor Jesus. Aleluia! Enquanto nós estivermos lá no reino da glória, aqui na terra estará Israel e aqueles que não foram arrebatados, que foram deixados para trás. Desliga a torneira lá, irmão. Vocês estão conseguindo ouvir? Quando a igreja estiver no reino da glória, aqui na terra surgirá no cenário mundial um homem que as escrituras o chama de anticristo. Ele surge no cenário mundial, firmando um acordo de paz entre a nação de Israel e muitas nações inimigas de Israel. Só no mês de setembro de 2020, os jornais noticiaram de que Israel fez 3 alianças com 3 nações inimigas: Emirados Árabes, Kosovo e Bahrein. Emirados Árabes, Kosovo e Bahrein. Não é o acordo de Daniel 9:27, mas pode progredir e vir a se tornar a qualquer momento. O anticristo, neste acordo, permitirá que Israel seja reconhecido diante dos árabes como uma nação, permitirá que o terceiro templo seja reconstruído. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Foi reconstruído e destruído no ano 70 pelo general romano Tito. No tempo do fim, ele será reconstruído pela terceira vez. E hoje nós vemos que Israel já tem os objetos sagrados que serão usados no templo prontos. Eles já criaram em laboratório um novilho vermelho necessário para sacrificar ao Rei dos Reis. Nós vemos que eles já têm um sinédrio montado e já escolheram um sumo sacerdote. Eles já treinam o sacrifício, porque neste tempo, após o arrebatamento, eles vão reconstruir o terceiro templo.
no local onde hoje tem duas mesquitas, a Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Eles irão sacrificar diariamente a Deus. O anticristo fará com que a paz reine sobre a terra. O governo dele será de 7 anos. Diga comigo: o anticristo governará muitas nações por 7 anos. Estes 7 anos se dividem em 2 etapas. A primeira etapa, os primeiros 3 anos e meio, é o período da falsa paz. Quando chegar em 3 anos e meio, o anticristo se dirigirá a Israel, a cidade de Jerusalém. Ele entrará no templo em que os judeus estarão sacrificando e oferecendo ofertas de cereais a Deus diariamente. Ele cessará o sacrifício a Deus, o culto ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e ao Deus que enviou seu Filho, Jesus, que é servido e adorado pela igreja, que já estará na glória. E ele estabelecerá o que Daniel e Jesus ratificou, dizendo e chamando de a abominação da desolação, ou a abominação desoladora, conforme Daniel 9:27. A partir de então, passarão 1260 dias, em que ele fará uma grande perseguição a judeus e a cristãos. E segundo o Apocalipse capítulo 13, obrigará a todos os homens, grandes e pequenos, sábios e leigos, ricos e pobres, que recebam na testa ou na mão direita a marca do seu Deus, que simboliza o nome do seu Deus. E para aceitar esta marca, as pessoas deverão se prostrar ao seu Deus, negando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, negando o Criador dos céus e da terra. Todos aqueles que receberem a marca do Deus do anticristo já estarão condenados à ira eterna do Deus Todo-Poderoso, condenados a sofrer para todo o sempre, de dia e de noite, sem descanso, o tormento. Neste tempo haverá uma grande perseguição, e milhares de pessoas morrerão decapitadas em muitas nações da terra. Jerusalém será o epicentro destes acontecimentos. O anticristo não governará todas as nações, todas as cidades. Haverão muitas nações que vão se opor a ele. Por isso haverá guerra, da metade da tribulação até o tempo do fim. É o segundo selo, o cavaleiro do cavalo vermelho, que representa a guerra mundial. Milhares de milhares morrerão. Pastor, se eu não for arrebatado, ficar, e eu ver estas coisas ocorrendo, mas eu não negar o Senhor Jesus, eu não receber a marca da besta, você poderá perder a vida. Mas se você perder a vida pela fé no Senhor Jesus, você vai tombar aqui na terra, mas será recebido no reino da glória. Glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse capítulo 7, João foi levado de Pátimos ao dia do Senhor, e se viu junto da igreja, diante do trono do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro, e a igreja adorava a Deus com um cântico que ninguém sabia, senão aqueles que foram arrebatados. Eles glorificavam e diziam: bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus, aquele que foi morto e ressuscitou, e com seu sangue comprou para si homens de todas as nações, tribos e língua, e os tornou reis e sacerdotes para a glória do seu nome. Aleluia. E se achegavam retardatários e se uniam com a igreja que já estava ali, pessoas com vestes brancas, que adoravam a Deus com a igreja, mas estavam chegando de uma forma tardia. O ancião pergunta a João: quem são estes que estão chegando com vestes brancas, e de onde eles vêm? João diz: não sei,
mas tu o sabes. O ancião lhe responde dizendo: estes são os que vêm da grande tribulação, foram mortos decapitados pelo anticristo, não negaram a fé no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, nunca mais sofrerão com fome, com sede e nem com o ardor do sol, porque quem não receber a marca do anticristo, muitos morrerão decapitados, outros com fome, com sede, porque não poderão comprar ou vender. Haverá uma fome. O terceiro selo é o terceiro cavaleiro. Do cavalo preto é uma fome mundial que virá sobre todas as nações da terra. E muitas pessoas irão morrer. Jesus disse acerca deste período de 7 anos do governo do anticristo sobre a terra, em Mateus 24, 21, nunca houve, disse Jesus, e jamais haverá um tempo de tamanha angústia e aflição, como neste período, e se estes dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos se salvariam. Mas para você Ele tem uma promessa, Apocalipse 3:10, Ele diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da tribulação que há de vir, para provar os que habitam sobre a terra. Antes que o anticristo surja no cenário mundial, antes que ele receba o poder de governar sobre as nações da terra, os céus se abrirão e você será revestido de poder e glória e será levado para o reino dos céus, porque você que serve ao Senhor não foi criado para estar debaixo do governo do diabo ou do anticristo. Você foi criado para adorar unicamente o Cordeiro, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A tua vida foi criada para adorá-lo, para servi-lo, para engrandecê-lo. E você começa aqui na terra e continuará por toda a eternidade no Reino da Glória. No final destes 7 anos de tribulação, o anticristo e os seus exércitos, milhares de soldados marcados com a marca da besta, marcharão através do grande rio Eufrates, um dos 4 rios que fluía no jardim do Éden. Haviam 4 rios: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Quando a 5ª taça da ira de Deus for derramada, a Bíblia diz que o grande rio Eufrates secará, e por ele virão os exércitos do anticristo, e acamparão um local chamado Megido, Vale de Astralão, ou Vale de Josafá, e eles estarão ali, aguardando a ordem do anticristo, para aniquilar Israel, a semente de Abraão. E nesse momento Israel se verá cercada, impotente, diante de um grande inimigo, milhares de inúmeras nações. Eles não terão forças para resistir. Mas a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Davi disse lá no Salmos 27, no versículo 2 e 3: não temerei, ainda que os exércitos se levantem contra mim e os inimigos me cerquem, antes eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. A Bíblia diz que nesse momento, lá no final destes 7 anos, diante da aniquilação, Israel irá olhar para cima, clamar ao Senhor, e quem virá em resposta? Yeshua HaMashiach. Lembra que quando Jesus entrou em Jerusalém, na semana que enfrentaria a cruz e a morte, ele chorou amargamente com dor e disse: ah, Jerusalém, 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 matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, assim como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas, mas não o quisestes.
por isso ficarás arrasada. Declaro-vos, pois, que de agora em diante não mais me vereis, até que venhais a dizer, Baruch Haba Bishem Adonai, que quer dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nesse momento, Israel vai clamar, olhando para os céus, e se cumprirá o que diz o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16, ele diz, e vi o céu aberto, esse é o texto da segunda vinda, e vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que nele se assenta, chama-se Fiel e Verdadeiro, os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça tem muitos diademas, e um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo, e vestia uma veste salpicada de sangue, e seguiam-no os exércitos que há nos céus, em cavalos brancos, com vestes de linho finíssimo, branco, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, para ferir as nações, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo é aquele que rege as nações com vara de ferro, e no seu peito e na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É você e eu, que viremos com Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, em cavalos brancos, com vestes brancas, nós viremos entre as nuvens dos céus, e todo olho verá, e ali estarão os exércitos do anticristo, aqueles que mataram judeus e cristãos, decapitados, e Jesus os vencerá com o sopro de sua boca, e os dissipará. Aleluia. As aves dos céus comerão suas carnes por 7 meses. Então o Senhor Jesus pisa o Monte das Oliveiras, o mesmo lugar de onde ele ascendeu e assentou à destra de Deus. Ele pisará na sua segunda vinda, e ele entrará em Jerusalém, irá restaurar Jerusalém e julgar as nações da terra, restaurando a terra e a natureza, que hoje a Bíblia diz que gemem, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, de você e de mim. E reinaremos com Cristo, e aqueles que morrerem durante o período da tribulação também reviverão e reinarão com Cristo, e seremos reis e sacerdotes do Senhor, espalhados entre as nações, governando com justiça. A Bíblia diz que durante este tempo do milênio, nós estaremos espalhados entre as nações, representando Jesus, que vai habitar em Jerusalém e governar a terra por 1000 anos a partir de Jerusalém. E nós estaremos aqui entre aqueles que chegaram vivos até o final da tribulação, não receberam a marca da besta. Eles vão entrar no milênio, ter filhos, ter netos, mas neste tempo, a Bíblia diz, como nós vimos na quinta, que a pessoa que morrer aos 100, será dito sobre ela, morreu jovem. Outro dirá, deveria estar debaixo de alguma maldição, porque os homens durante o período do milênio vão viver mais tempo do que se vive hoje. O Senhor diz que firmará uma aliança com os animais da terra. Ele mudará a natureza dos animais. A criança brincará com uma serpente venenosa, e esta não a picará. O leão e o urso pastarão com a gazela. Os animais hoje eles matam, eles são agressivos por conta do pecado original, mas Deus vai restaurar a terra e a natureza dos animais. Não haverão guerras, as armas de guerras, os bilhões que as nações investem em armamento serão convertidos em materiais para arar
e plantar e colher, será um tempo de fartura, aonde aquele que trabalhar terá a sua casa própria, como nós vimos. Aquele que plantar vai colher do fruto do seu trabalho e vai prosperar. A Bíblia diz que as pessoas que orarem e clamarem ao Senhor nestes dias, antes de dizerem amém, já estarão sendo agraciadas com a resposta. Mas no final destes 1000 anos em que o diabo e todos os demônios foram presos, no final dos 7 anos do governo do anticristo, ele será solto e enganará as nações. Porque Deus permitirá que o diabo seja solto no final do milênio? Porque é fácil as pessoas do milênio adorarem a Jesus, servirem a Deus, quando elas não são provadas, tentadas, quando tudo lhes vai bem, quando a paz e prosperidade. Deus vai permitir que elas sejam provadas por um pouco de tempo, para ver se de fato elas são fiéis. A Bíblia diz que nós somos provados como o ouro é provado pelo fogo. É na provação que nós descobrimos se de fato cremos no Senhor. Quando tudo está bem é fácil, mas é na dificuldade que se mostra o valor da nossa fé. Então, muitas pessoas que até então foram fiéis ao Senhor, irão se colocar contra o Senhor Jesus, e milhares de milhares se armarão e se voltarão contra Jesus. Não aqueles que reinam com Cristo, não aqueles que são a igreja, que foram glorificados. Quando nós formos glorificados, nós jamais seremos tentados, jamais faremos algo que transgrida a palavra de Deus. Seremos santos para todo o sempre. Mas aqueles que viveram durante o milênio, que não passaram pela morte, que não foram ressuscitados, tampouco arrebatados, estes serão tentados. Mas Cristo os vencerá com o sopro de sua boca. Glória a Deus. E se cumprirá o que diz lá em Pedro, capítulo 2. Ele diz que as riquezas desta terra estão sendo guardadas como um tesouro para o fogo. Tudo aquilo pelo qual as pessoas deste mundo matam e morrem, será destruído pelo fogo. Passarão os céus e a terra, como nós lemos em Apocalipse capítulo 21. E aqui eu entro na parte de hoje, bem resumida. Amém? Até aqui você está conseguindo acompanhar? Então a terra e tudo que nela existe é destruída pelo fogo. Então João descreve o que ele viu, e ele diz: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não houve lugar para eles. É Jesus Cristo, não mais como o advogado, não mais como aquele que se coloca entre o pecador e a justiça de Deus. Hoje, o mais vil pecador o recebe, se arrepende, se rende e é justificado pela fé. Mas aqueles que o rejeitam hoje, e aqueles que o desprezarem durante o milênio, ele não será o seu advogado, ele será o justo juiz. A Bíblia diz que neste tempo, os mortos que morreram sem salvação, esta é a segunda ressurreição. Nós vimos que a primeira ressurreição ocorreu simultaneamente ao arrebatamento, antes do período da tribulação. Amém? Amém. Aonde só os santos, os justos, ressuscitaram. Por isso que a palavra diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, o dano da segunda morte não tem poder. Agora, no final do milênio, é a segunda ressurreição. Aqueles que morreram desde Adão, sem salvação, e que hoje estão no inferno, conscientes, sofrendo. Jesus disse que lá existe choro e ranger de dentes. As pessoas estão acordadas, elas lembram de quem são e do que fizeram, e são atormentadas diuturnamente.
no final do milênio, estas pessoas irão ressuscitar e receber um corpo não glorificado, mas eterno, um corpo que jamais se findará, e elas serão colocadas de pé diante daquele que está sentado, que é o Senhor Jesus, o justo juiz. E a Bíblia diz que os livros das obras que registram a sua vida, tudo o que você faz, tudo o que você fala, tudo o que você pensa, pode ser escondido dos homens, mas é registrado e é sabido pelo Deus Todo-Poderoso. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, a Bíblia diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más, e até aquelas que estão escondidas. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz: todas as coisas são visíveis e claras aos olhos daquele a quem nós havemos de prestar contas. Jesus disse acerca deste dia: neste dia, o pecado mais oculto dos homens será revelado. Então, os livros das obras da vida de cada pessoa que rejeitou Jesus, ou daquelas que viveram no milênio, serão abertos, e elas serão julgadas segundo as suas obras. Hoje, as pessoas pecam, elas traem, elas roubam, as pessoas na política inocentam culpados, as pessoas matam e destroem vidas, e parece que ficam impunes. Quem não tem uma sensação de indignação pela injustiça do mundo? Levanta a mão, você que se sente indignado. Os culpados não são punidos, mas nesse dia, Deus não terá o culpado por inocente, como diz Zacarias capítulo 1. Nesse dia, será revelado as obras mais ocultas, e cada um será julgado pelas suas obras. Alguns se salvarão, sim, daqueles que viveram durante o milênio, aqueles que viverem e morrerem durante o milênio, e se voltarem para Cristo no milênio, estes serão salvos. A Bíblia diz que nesse dia Jesus irá separá-los, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então aqueles que não tiverem os seus nomes achados inscritos no livro da vida, e como o nosso nome pode ser escrito no livro da vida do Cordeiro, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, e passamos a viver segundo a direção e vontade da sua santa palavra, então nós passamos da morte para a vida. E todos aqueles que não tiverem os seus nomes achados, escritos no livro da vida, a Bíblia diz, serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ali o próprio inferno será lançado, a própria morte será lançada, todos os demônios e todos os homens de todas as gerações que rejeitaram a Cristo Jesus como o seu Senhor e Salvador. Então hoje é o dia da salvação. Arrependa-se dos teus pecados, entregue a tua vida a Jesus, diga não a tudo que possa te separar de Deus, e viva em santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então descerá da parte de Deus dos céus a nova Jerusalém, a cidade santa. Hebreus 13:14 diz: na verdade não temos aqui cidade que dure para sempre, mas buscamos a que há de vir. E eu quero concluir essa mensagem com a leitura. Quero ler com você Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa,
a nova Jerusalém, que desceu de Deus do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Amém. Convido você a se colocar em pé. Convido o pastor Cláudio para vir aqui. Você conseguiu entender? Eu sei que é muita informação. Amém? Essas mensagens estarão disponíveis no meu canal no YouTube, Pastor Márcio Lima. Se você quiser rever, recomendar para um amigo, as de terça e de quinta já estão lá. Eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade. Quero que a igreja saiba da minha admiração pelo pastor e a minha alegria de ter essa aproximação com ele, de estreitar os nossos laços de amizade. É importante que as pessoas que Deus levanta se unam, porque nós nos fortalecemos uns aos outros. Glória a Deus. E estou à disposição da IEQ Cuiabá, Escola de Sabedoria, para que Deus possa cumprir aquilo que Ele deseja. Amém? Amém. Pastor, muito obrigado. O pastor vai dar continuidade. Glória a Deus. Salve o Senhor Jesus com alegria. Jesus está voltando. E Ele usa seu servo nessa noite, Pastor Márcio, a quem eu posso chamar de amigo com muita alegria, nessa cidade de Porto Alegre, para alguém que tem estudado, se aprofundado, para buscar esclarecer as muitas dúvidas que surgem e os muitos ensinos falsos que existem a respeito destas questões. Isso é tão sério, irmãos, que eu apenas vou dar um exemplo. Se você tem o hábito de assistir o programa evangélico de televisão de uma conhecida denominação, passa na Bandeirantes, no horário nobre, eles vão ensinar a tribulação eles vão ensinar que o cristão vai passar pela tribulação. Eles têm esse ensino. A igreja do Evangelho Quadrangular, como uma igreja pentecostal, como uma igreja de tradição arminiana, ela entende pela Bíblia Sagrada, pela leitura dos santos evangelhos, que os salvos, que Deus não reservou para os salvos passar pela grande tribulação. Para os salvos que estão em Cristo, para aqueles que estão caminhando com Jesus, Ele não reservou passar pela grande tribulação. E aqui, o pastor demonstrou isso com base nas Escrituras. Saiba sempre confiar no que dizem as Escrituras. Muito cuidado com as opiniões, muito cuidado com os achismos, muito cuidado, porque aquilo que diz respeito à nossa vida espiritual, nós não devemos confiar meramente em opiniões. Devemos pensar no que a palavra de Deus diz. Igreja, é com toda certeza, o pastor Márcio vai retornar aqui para ministrar sobre batalha espiritual, sobre aquilo que Deus tem abençoado, iluminado sua vida, né? Inclusive sobre esse tema, tem coisas
acrescentar que eu não tive tempo, né? Tem as festas, Amém. tem a ordem cronológica ali dos 4 cavaleiros, das 7 trombetas e das 7 taças, que daí é um estudo bem... Vocês entenderam que tem bastante assunto, né? Quarta-feira tem a nossa escola bíblica online, a última do mês. O pastor vai estar conosco e nós vamos aprofundar um pouco mais desse assunto. Amém? Amém. Glórias a Deus. Por favor, igreja, ergue a sua mão em direção à vida do pastor. Pai querido e santo, obrigado pela vida do teu servo, pastor Márcio Lima. Obrigado, meu Deus amado, por sua vida, sua família, que o Senhor esteja abençoando ricamente a igreja do Evangelho Quadrangular Diamantino. Que o Senhor esteja ministrando sua bênção, sua graça, seu poder, suas maravilhas na igreja pastoreada pelo teu servo. Abençoa sua família poderosamente e que, Pai amado, o Senhor conceda sabedoria, entendimento, argúcia e capacidade de se aprofundar cada vez mais nas tuas santas escrituras. Abençoa teu servo ricamente, em nome de Jesus. E aquele que crê diz amém? Amém. Com alegria aplauda o Senhor Jesus.